A vovó deu uma festa para seu aniversário de 75 anos. Ela mesma fez os bolos, arrumou a mesa para 10, acendeu cada vela e esperou. Ninguém apareceu. Nem minha mãe, nem minhas tias, nem meus irmãos. Eles não estavam muito ocupados. Não estavam muito longe. Estavam postando sorrisos com champanhe de um cruzeiro no Mediterrâneo, pago com o dinheiro dela. Naquela noite, eu deveria estar no meu jantar de promoção. Em vez disso, rasguei o convite ao meio, peguei minhas chaves e dirigi a noite toda. Eu não podia deixá-la sentada, naquele silêncio sozinha. Mas quando entrei na casa dela, encontrei mais do que uma festa vazia. Descobri uma traição que vinha sendo armada há anos. E o que aconteceu a seguir, eles nunca esperavam. Meu nome é João Mendes, e esta é a minha história. Antes de compartilhá-la com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Apenas deixe um oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão faz uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se você acredita que histórias como a minha merecem ser ouvidas, por favor, se inscreva neste canal. Não custa nada para você, mas significa o mundo para mim. A sala zumbia com conversas baixas, o tipo de antecipação educada que vem antes de um anúncio corporativo. Eu estava ao lado do palco em São Paulo, minhas anotações dobradas no bolso, meu peito apertado com o peso do que deveria ser um marco. Esta noite era a minha noite, meu jantar de promoção, minha chance de ser reconhecido por anos, me matando com prazos que ninguém mais queria. Meu gerente já estava-se ao microfone, pigarreando, pedindo atenção. Colegas se inclinavam para a frente com sorrisos, taças na mão. Eu deveria estar aproveitando aquilo. Foi quando meu celular acendeu. Uma mensagem da minha mãe. Algumas palavras que atingiram mais forte do que qualquer discurso poderia. Vovó cancelou o jantar. Está cansada. Não precisa vir. No começo, pisquei, pensando que tinha lido errado. Tentei de novo, as mesmas palavras. Minha mão ficou fria ao redor do telefone. Uma pontada surda de desconforto se espalhou pelo meu peito. Saí do salão de banquetes. Os aplausos para o brinde de outra pessoa foram abafados atrás de mim. No corredor, tentei ligar para ela. Sem resposta. Tentei de novo. Desta vez ela atendeu, sua voz fina, quase inaudível. Ninguém vem. Ela sussurrou, como se dizer mais alto pudesse quebrá-la. Mas tudo bem. Eu tenho bolo. Pressionei minha testa contra a parede, fechando os olhos contra a ardência. Ninguém. Nem uma única alma da família. O instinto me fez abrir o Instagram, embora eu já temesse o que veria. Lá estavam eles, minha mãe, minhas tias, meus irmãos, alinhados em linho branco contra o pano de fundo de águas azuis sem fim. Taças de champanhe erguidas, legendas sob o carrossel de fotos. Legado da família. Juntos sempre. Sentei-me no meu carro, do lado de fora do hotel. O sol se transformando em laranja através do para-brisa, fazendo a cidade brilhar como fogo. O mundo continuava em movimento, o tráfego passando, mas dentro da cabine, tudo ficou em silêncio. A imagem dela, sozinha, velas bruxuleando, bolo intocado, criou raízes na minha mente e não me soltava. Olhei de volta para a entrada do hotel, de onde risadas se derramavam noite adentro. Meu nome seria chamado, em breve, mas eu não ia voltar lá. Peguei meu casaco do banco do passageiro, liguei o motor e apontei o carro para o sul. Não liguei para ninguém. Não expliquei. A estrada se estendia longa e escura ali à minha frente. São Paulo, desaparecendo, no retrovisor.
Cada quilômetro que me levava para mais perto de Florianópolis era alimentado por uma imagem. Minha avó, Dona Helena Mendes, esperando por uma família que nunca veio. Era quase 11 da noite quando entrei na rua dela. As casas estavam silenciosas, luzes da varanda brilhando fracamente em fileiras, exceto a dela. Escura. A porta da frente estava trancada, mas a chave reserva estava aí exatamente onde sempre esteve, debaixo do gato de cerâmica, lascado, perto do degrau. Algumas coisas nunca mudavam. Lá dentro, o ar estava pesado de açúcar e cera. A mesa posta, como se esperasse convidados que haviam apenas se atrasado, não abandonado. O bolo estava no centro, suas bordas cedendo, velas derretidas em pequenas poças. Pratos brilhavam sob a luz fraca, talheres perfeitamente alinhados sobre guardanapos bordados, 8 cadeiras puxadas, prontas, nenhuma tocada. Ela estava lá, na extremidade da mesa. Dona Helena Mendes, minha avó. Seu cabelo prateado estava levemente desfeito. Seu vestido de cetim cinza amassado por horas de espera. Ela estava sentada ereta, seus dedos roçando a borda de um guardanapo, como se alisá-lo pudesse apagar o que não tinha acontecido. Estou aqui, eu disse, minha voz quebrando o silêncio. Sua cabeça se ergueu, olhos cansados, mas suavizando quando pousaram em mim. Um sorriso frágil apareceu, tremendo nas bordas. Você não precisava vir. Você tinha seu trabalho. Eu precisava, respondi, movendo-me em direção a ela. Peguei a faca e cortei o bolo. O som da lâmina, através da massa, foi a coisa mais alta na sala. Coloquei uma fatia no prato dela, depois no meu. Ela ergueu o garfo, lentamente, cada movimento pesado. Ela falou em fragmentos, sua voz encolhendo como se não quisesse me sobrecarregar com a verdade. Eles disseram que não podiam vir. Algo apareceu. Está tudo bem. Eu ainda tenho bolo. Eu balancei a cabeça, mas meu estômago revirou. Forcei-me a comer ao lado dela, porque qualquer coisa era melhor do que deixá-la fazer isso sozinha. O tic-tac do velho relógio de parede era o único ritmo na casa. Mais tarde, procurando um cobertor no sótão, esbarrei em uma pesada caixa de madeira. Ela tombou, a tampa se abrindo com um gemido. Dentro havia papéis velhos, poeira espessa sobre suas bordas. Puxei um. A caligrafia TI era precia e raçuosa, firme, mesmo através das páginas amareladas. A mão do meu avô, último testamento e vontades. Corri os olhos, meu pulso acelerado, até que encontrei. Tudo para Helena. E se ela falecesse, o herdeiro secundário nomeado era eu, João Mendes. Meu peito apertou. Havia abaixo do meu nome uma marca vermelha, uma linha riscando-o com uma nota rabiscada em tinta diferente. A ser revisado. Lívia, minha prima. Advogada. Cerrei o maxilar. Levei o papel lá para baixo, coloquei na frente dela. O que é isso? Seus olhos nublaram, as linhas em seu rosto se aprofundando. Ela parecia menor naquele momento. Eles me disseram que era papelada do imposto de renda. Ela sussurrou. O papel tremeu na minha mão. Papelada de imposto de renda não apagava nomes de testamentos. Ela ou não tinha lido, ou escolhera não ler, confiando neles. Confiando nas mesmas pessoas que agora riam em um navio de cruzeiro, enquanto ela se sentava aqui, com um bolo que ninguém tocou. Afundei na cadeira à frente dela, o testamento entre nós. Ela não olhou para mim. Ela encarou as velas queimadas até o fim, como se o brilho ainda prometesse algo. Percebi então que a traição vinha acontecendo há muito mais tempo do que um aniversário. E eu não tinha certeza de com quem estava mais irritado. Minha família por enganá-la ou ela por deixá-los.
A luz da manhã filtrava fracamente pelas persianas, lançando faixas pálidas pelo chão da cozinha. Eu me movia silenciosamente para não acordá-la. A casa cheirava a açúcar velho e cera queimada. O cheiro restante de uma festa que nunca aconteceu. Empilhei pratos, lavei copos, tentando dar alguma ordem à sala. Quando abri uma gaveta para pegar um pano de prato, um envelope chamou minha atenção. Já havia sido aberto. O timbre tinha o nome do banco dela. Meu peito apertou enquanto eu o desdobrava. O documento confirmava que $45.000, R$ 45.000, haviam sido retirados da conta de aposentadoria de Helena Mendes. Levei-o para a mesa. Vó? Perguntei quando ela entrou arrastando os pés na cozinha. Você tirou isso? Ela balançou a cabeça, a confusão nublando seu rosto. Não, querido. A Lívia disse que precisava que eu assinasse alguns papéis. Ela disse que era apenas para ajudá-la com algumas garantias. Ela prometeu que não era nada para se preocupar. Pressionei o papel sobre a mesa, com a mão, meu pulso batendo forte. Isso não era nada. Enquanto ela preparava seu chá matinal, sentei-me com uma pilha de pastas que ela mantinha empilhadas em um armário de canto. Examinei as contas de luz, água e internet. Cada uma das contas estava agora sob o nome da minha mãe, Daniela Mendes. As datas mostravam que as mudanças vinham ocorrendo nos últimos 2 anos. Helena nem percebeu que seu nome havia sido removido das contas. Mais fundo no armário, encontrei um arquivo com selos do cartório. Copropriedade da casa. O registro antigo mostrava claramente Helena Mendes e João Mendes. Esse era eu. Então havia outra versão, mais recente, digitada de forma limpa, apenas com o nome de Daniela. Este segundo arquivo não tinha assinatura. Não assinado, mas preparado. Minha garganta ficou seca. Ela não tinha ideia de que eles estavam se preparando para removê-la, e a mim inteiramente. Entrei no quarto dela, mais tarde, para guardar seus remédios, e notei um pedaço de papel dobrado enfiado entre os frascos de comprimidos. Sua caligrafia, trêmula, mas cuidadosa, listava pequenas feridas, como se ela precisasse de provas de que haviam acontecido. Natal 2021. Não ligaram. Meu aniversário 2022. Disseram estar cansados. Junho 2023. João nunca escreve. Cada linha um registro de solidão. Cada memória esculpida no papel. No entanto, ela não os jogou fora. Ela os guardou, agarrou-se a eles como se quisesse lembrar a dor e perdoar ao mesmo tempo. Eu fiquei ali segurando a lista, meu peito pesado. Não era uma primeira vez que ela era deixada para trás. Era apenas a primeira vez que eu via com meus próprios olhos. Mais tarde, encontrei um velho álbum de fotos na prateleira. Uma foto caiu, uma que eu não tinha visto antes. Eu devia ter uns 9 anos. Meus dentes tortos, minhas mãos rígidas ao lado do corpo, meu rosto mostrando o desconforto de um menino que nunca soube onde pertencia. Ao meu lado estava Helena, sua mão descansando levemente no meu ombro, sorrindo de um jeito que me fazia parecer amado, mesmo que eu não me sentisse assim na época. Eu olhei para ela naquela fotografia, depois olhei para ela agora, mais velha e menor, mas ainda se agarrando. Entendi naquele momento por que eu não podia ir embora, por que eu tinha que ficar. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, juntei todos os documentos que havia encontrado, espalhei-os sobre a mesa e fotografei cada um deles. Enviei os arquivos para um e-mail de backup, garantindo que ninguém pudesse apagá-los sem meu conhecimento. Algo me dizia que isso era apenas o começo, que havia mais escondido sob a superfície. E eu sabia que precisava estar pronto. A casa havia se acomodado em seu silêncio noturno. O relógio no corredor marcava batidas constantes. A respiração de Helena, fraca,
através de sua porta entreaberta. Eu estava deitado no sofá, a exaustão me puxando, quando meu telefone vibrou contra o braço do sofá. A tela se iluminou com o nome da minha mãe. Hesitei, depois atendi. Sua voz era afiada, controlada, sem traço de calor. Você não entende o que está fazendo. Eu cuido dela há anos, e agora você aparece e acha que sabe mais. Você vai destruir tudo. Sentei-me, meu aperto se intensificando ao redor do telefone. Quem mudou as contas de serviços para o seu nome? Quem esvaziou a conta de aposentadoria dela? Quem disse a ela que eram apenas formulários de imposto de renda? O silêncio se estendeu, pesado. Então, a resposta dela veio, suave e cortante. Você honestamente acredita que ela ainda é capaz de gerenciar algo disso? Ela não é. Não tem sido há muito tempo. Se você se agarrar a ela, você vai afundar com ela. Você não percebe o quão instável ela está. Virei-me para olhar o corredor. A porta do quarto dela estava entreaberta, uma fresta de luz vazando. Ela estava dormindo, frágil, mas respirando firmemente, não a mulher confusa que minha mãe pintava. Minhas mãos tremiam de raiva. Depois que a ligação terminou, abri o Facebook. Meu coração afundou quando vi a nova postagem que minha mãe havia feito. Uma foto de Helena, caída na cadeira, olhos semicerrados, pega em um momento de descuido. A legenda dizia: engraçado como alguns parentes só aparecem quando há dinheiro envolvido. Os comentários se seguiram em ondas. Vizinhos antigos, primos distantes, pessoas que eu não via há anos, todos atacando. Ouvi dizer que o João foi embora há anos. Acho que finalmente voltou quando há algo a ganhar. A vergonha e a fúria se misturaram em mim, pressionando como um peso contra minhas costelas. Ela vinha armando isso há anos, criando essa narrativa de que eu era o ausente, o ingrato. Agora isso a servia, desculpando cada documento que ela fez Helena assinar. Salvei cada captura de tela, cada comentário e os enviei para o meu backup. Eu não ia lutar contra as mentiras dela online, não ali, não no território dela. Mas eu sabia que precisaria desses recibos. Mandei uma mensagem para a doutora Holanda e a advogada que havia concordado em me ver. Preciso me encontrar com você logo de manhã. Temos que entrar com alguma coisa. Ela respondeu em minutos. Esteja no meu escritório. Vamos agir rápido. Deixei o telefone de lado, encostei-me no sofá, olhando para o teto. O som da geladeira zumbia pela cozinha silenciosa. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha determinação se firmou. Isso não era mais apenas sobre papéis. Era sobre a verdade contra a percepção. Lei contra a manipulação. E percebi, deitado ali na penumbra, que não estava lutando apenas por ela. Eu estava lutando para parar de ser apagado. A manhã surgiu na rua, suave e pálida. Eu estava na varanda, com uma pasta debaixo do braço, olhando para a casa do outro lado. O seu Walter morava ali, desde antes de eu nascer. Um homem quieto que aparava suas cercas vivas no mesmo horário todo sábado. Se alguém tivesse notado o que estava acontecendo, seria ele. Ele atendeu a porta com um sorriso surpreso, seus suspensórios soltos sobre uma camisa de flanela. João, disse ele, balançando a cabeça. Não te vejo há anos. Eu não perdi tempo. Seu Walter, preciso lhe perguntar algo sobre minha avó. Seu sorriso desapareceu. Ele se apoiou no batente da porta, baixando a voz. Sua mãe tem nos dito que a Helena esquece as coisas. Diz que ela não sabe que dia é metade do tempo. Mas isso não é verdade. Semana passada mesmo, ela me contou sobre você, como estava orgulhosa por você finalmente ter conseguido aquela promoção. Ela lembrou de cada detalhe. Meu peito apertou. Ela não estava confusa. Ela era silenciada quando minha mãe estava por perto. Então,
Walter desapareceu dentro de casa e voltou com um papel amarelado, dobrado, cuidadosamente. Não sei se isso importa, mas guardei uma cópia de quando mudei minha conta de luz no ano passado. Eles me enviaram a conta da sua avó por engano. Ele me entregou. O nome no topo dizia claramente: Helena e João Mendes. Engoli em seco. Prova. Significava que a transição para o nome da minha mãe não estava completa. Não importava a história que ela tivesse inventado. De volta à casa, procurei com uma nova urgência. Na gaveta da escrivaninha debaixo da velha mesa de carvalho, escondida sob uma pilha de fedite, de envelopes, encontrei uma caixa fechada com nada mais que um elástico. Eu a puxei, minhas mãos tremendo. Dentro havia uma pasta de registros de propriedade. No topo, em negrito, lia-se Acordo de Copropriedade. Ambos os nomes visíveis. Helena Mendes e João Mendes. Minha assinatura e a dela, lado a lado. Não havia sido anulado. Não havia sido substituído. Tinha sido simplesmente enterrado, mantido fora de vista. O que significava que, aos olhos da lei, eu ainda tinha direitos. Sentei-me à mesa, documentos espalhados à minha frente, à luz do fim da manhã, cortando os papéis como uma lâmina. A verdade estava ali, em preto e branco. Eles tentaram me apagar, mas não tinham terminado. Ainda não. Pensei nos comentários online e nos sussurros se espalhando de que eu tinha voltado apenas por dinheiro. Eu poderia lutar contra esses rumores por anos e ainda perder. Mas isso era sólido. A lei não se importava com fofocas, se importava com assinaturas, datas e nomes. Naquela tarde, encontrei-me com a doutora Holanda em seu escritório, a caixa de arquivos entre nós. Ela folheou as páginas, seus olhos aguçados brilhando. Isso é o suficiente para pedir a tutela de emergência, disse ela. Também vamos entrar com um pedido para congelar quaisquer transferências pendentes até que isso seja resolvido. Eu balancei a cabeça. Meu maxilar doía de tanto segurá-lo tão apertado. Faça. Entre com tudo. Ela me olhou firmemente. Sua mãe virá atrás de você com força por causa disso. Pensei em Helena, sentada sozinha à sua mesa, com um bolo, que ninguém comeu. Deixe vir. Eu não vou recuar. O fórum cheirava fracamente a cera de assoalho que afabaeceu, e café, uma mistura de nervos e procedimento. Doutora Rolanda e eu estávamos no balcão do cartório enquanto ela submetia a petição de tutela de emergência. O juiz revisou a papelada, sua testa franzida, para uma pilha de evidências de apoio. Isso será ouvido, disse ele, sua voz seca. Mas você precisará provar influência indevida. Você tem testemunhas? Vizinhos, respondeu Rolanda. E documentação mostrando o padrão de controle. Mas mesmo enquanto ele balançava a cabeça, um funcionário entrou apressado com outro arquivo. Meu estômago despencou quando Rolanda o abriu. Minha mãe já havia entrado com uma reconvenção. A acusação estava escrita em negrito. João Mendes coagiu. Helena Mendes a assinar enquanto mentalmente incompetente. O juiz folheou ambos os arquivos, depois olhou para mim. Se houver qualquer dúvida, a própria senhora Mendes terá que testemunhar. Meu coração afundou. Helena, frágil como estava, teria que ser arrastada para o tribunal. No corredor do lado de fora da sala, avistei minha mãe. Sua postura era perfeita, seu terninho feito sob medida impecável, sua expressão quase serena. Ela sorriu para mim como se tudo isso fosse um mal-entendido entre família. Isso não precisa ir tão longe, João. Isso é assunto de família. Não se envergonhe. Cerrei os punhos, o calor subindo ao meu rosto.
Rolanda pegou meu braço. Não morda o Aisca. Ela quer você com raiva. Fique calmo. Mais tarde, naquela tarde, o advogado da parte contrária apresentou outro documento, um assim chamado testamento atualizado. Eu o examinei, a bile subindo na minha garganta. Meu nome havia sumido, riscado, substituído por minha mãe e minha prima Lívia. Eles haviam reescrito a história e a carimbado como se fosse verdade, mas eu tinha algo que eles não tinham. No meu bolso interno descansava o testamento original do sótão, assinado pelo meu avô, intocado, exceto pelo rabisco de tinta vermelha que o marcara para revisão. Agarrei o envelope como uma tábua de salvação. De volta à sala de conferências, Rolanda se inclinou para perto. Escute-me. Se sua avó subir ao depoimento e vacilar, se ela tropeçar ou esquecer, não importará o que trazemos. O tribunal se inclinará para a versão da sua mãe. Olhei através do vidro para onde Helena estava sentada em uma cadeira, suas mãos tremendo em seu colo. Ela parecia tão pequena, tão desgastada, seu olhar vagando como se procurasse por algo há muito perdido. Pela primeira vez, o medo atravessou minha determinação. E se eu não pudesse protegê-la? E se eu perdesse? A voz do oficial de justiça ecoou pelo corredor. Caso Mendes versus Mendes. As portas pesadas se acharam, seguidas e se abriram. Eu me levantei, minha mão pressionada contra o envelope dentro do meu casaco. O peso dele me ancorando. A estrutura frágil de Helena se arrastou ao meu lado. O juiz ergueu seu martelo. O tribunal silenciou. E com uma batida seca, a audiência começou. O tribunal parecia mais frio do que eu esperava, seu ar rígido com madeira polida e antecipação sussurrada. Guiei Helena lentamente pelo corredor, seu cardigã, o mesmo verde desbotado que ela usava há anos, sua mão tremendo contra meu braço. Ela parecia atordoada, seus olhos deslizando de um canto para o outro, como se incerta de onde estava. Eu me odiei por trazê-la para este lugar. Odiei que a luta tivesse chegado a este ponto. O advogado de oposição começou suavemente, seu tom simpático, mas afiado nas bordas. Ele pintou um quadro de uma mulher frágil, entrando e saindo da clareza, presa de um neto que havia reaparecido de repente. Está claro, disse ele, com a voz dirigida ao juiz, que as intenções do Sr. Mendes são financeiras. A Sra. Mendes está há muito tempo sob a cuidadosa tutela de sua filha. Cerrei o maxilar, meu pulso martelando enquanto observava minha mãe depor. Ela parecia composta, impecável em seu terninho azul marinho, sua voz praticada. Eu sacrifiquei anos pela minha mãe, disse ela ao juiz. Eu fui a única aqui enquanto João foi embora. Ele cortou laços. Agora ele está de volta, justamente de quando há propriedade em jogo. Isso deveria dizer tudo. Eu queria me levantar, gritar de volta, mas Rolanda tocou minha manga, me ancorando. Em vez disso, passei-lhe o envelope, o testamento original, amarelado e puído nas bordas. Ela o colocou gentilmente diante do juiz. Ele folheou, as sobrancelhas franzidas, mas não falou. Em vez disso, inclinou-se para a frente. Vamos ouvir diretamente da senhora Mendes. Meu estômago despencou. Helena levantou-se instavelmente com a ajuda do oficial, seus passos hesitantes. Ela agarrou o corrimão do banco das testemunhas, seus olhos disparando, desfocados. Minha mãe recostou-se, os lábios se curvando no mais leve dos sorrisos. O juiz falou lentamente. Senhora Mendes, pode nos dizer quem está cuidando de você agora? O silêncio que se seguiu foi brutal. Helena olhou ao redor, piscando para os rostos na sala. Seus lábios se separaram, depois se fecharam. Meu peito desabou. Era isso. Este era o momento
em que tudo seria tirado de nós. Então, quase imperceptivelmente, ela se virou. Seus olhos encontraram os meus. E por aqueles segundos fugazes, eles estavam claros, brilhantes, afiados, como se cortassem através de uma névoa. Sua voz era frágil, mas certa. Ele, disse ela, apontando para mim. Foi o único que voltou. A sala congelou. O advogado se mexeu, desconfortável. A compostura da minha mãe rachou, a curva de sua boca desmoronando em descrença. O juiz largou a caneta. Sua voz era medida, mas carregava peso. A tutela temporária permanece com João Mendes, e há evidências aqui que sugerem influência indevida pela peticionária. Seu olhar cortou em direção à minha mãe, e ela baixou os olhos. Peguei a mão de Helena enquanto ela descia. Ela apertou meus dedos com uma força surpreendente. Aquela única frase, dita numa voz enfraquecida por anos, mas ainda dela, tinha nos salvado. Os dias após a audiência pareceram diferentes. As notícias viajaram rápido em nossa vizinhança, e lentamente a maré mudou. Vizinhos batiam na porta, com travessas de comida e desculpas. Nós acreditamos nela, diziam, referindo-se à minha mãe. Não deveríamos. Eu aceitava suas oferendas com um aceno de cabeça, mas a traição ainda pairava como um hematoma. Eu não guardava rancor deles, mas não conseguia esquecer. Dentro de casa, comecei a remover o que não era nosso. Tirei os retratos encenados que minha mãe havia pendurado, seu sorriso emoldurado acima da lareira, fotos de grupo para as quais eu nunca fora convidado. No lugar deles, pendurei fotos mais antigas, enterradas em gavetas e caixas. Helena jovem, em seu vestido de domingo, meu avô de pé, alto, ao lado dela. E uma foto minha aos 9 anos, com dentes separados e desajeitado, com a mão dela repousando protetoramente em meu ombro. Estas eram reais. Estas pertenciam aqui. Uma tarde, um envelope deslizou pela caixa de correio, sem endereço de remetente. Reconheci a caligrafia instantaneamente. Da minha mãe. Dentro, uma única folha de papel, suas palavras apressadas e afiadas. Ela sempre amou mais você. Pensei que se eu tirasse tudo, o sentimento iria embora. Nunca foi. Não havia pedido de desculpas, nem remorso, apenas amargura. Um eco do vazio que ela carregava há anos. Dobrei-a e coloquei na gaveta, debaixo dos fósforos. Algumas feridas devem ser deixadas intocadas. Nas semanas 10 que se seguiram, Helena e eu visitamos o escritório da Doutora Rolanda novamente. Juntos, assinamos um novo testamento. Este deixava a maior parte do patrimônio para a comunidade da qual ela fez parte por décadas. A igreja, o centro de idosos, um fundo de bolsa de estudos em nome do meu avô. Uma parte menor ela deixou para mim. Não porque você precisa, ela me disse, mas porque quero seu nome ligado a esta casa. Eu não discuti, apenas segurei sua mão enquanto ela assinava. Quando a trilha poeira baixou, planejei um pequeno jantar. Nada extravagante, apenas uma mesa de canto em um restaurante local. 2 primos vieram, junto com alguns colegas de trabalho que ficaram ao meu lado. Comemos, rimos baixinho, e quando o garçom colocou um pequeno bolo de chocolate diante de Helena, com uma única vela, seus olhos se iluminaram. Ela se inclinou e soprou, rindo como se fosse uma menina novamente. Por um momento, ela esqueceu o tribunal, as acusações, o silêncio. Por um momento, ela foi simplesmente celebrada. Naquela noite, de volta em casa, ajudei-a a se sentar em sua poltrona reclinável. A máquina de oxigênio sibilava suavemente ao seu lado, sua respiração constante. Na cozinha, risquei um fósforo e acendi mais uma vela, colocando-a no balcão. A chama tremeluziu gentilmente, no escuro. Feliz aniversário, vó, sussurrei. Pela primeira vez em anos, não senti o vazio da ausência dela.
Não ansiava pela aprovação da minha mãe ou pelo reconhecimento da minha família. Eu tinha o que importava. Eu tinha cumprido minha promessa. A casa estava quieta. Helena adormecida em sua cadeira, o brilho da vela suave contra as paredes. Eu fiquei ali, firme, pela primeira vez em muito tempo, sabendo que não iria embora, novamente. A luta havia acabado. E naquele silêncio, eu finalmente escolhi a paz. As semanas após a audiência passaram em um estranho silêncio. Não era vitória o que eu sentia, não exatamente. A sombra da minha mãe ainda pairava sobre tudo, suas palavras gravadas em minha memória, suas acusações ecoando pela cidade. No entanto, no silêncio da casa de Helena, no ranger do assoalho antigo e no zumbido de sua máquina de oxigênio, havia paz. Agarrei-me a essa paz como a uma corda. Os vizinhos passavam com mais frequência agora. Traziam sopa em vasilhas lascadas, pilhas de fotografias antigas, até cartas amareladas que Helena havia escrito décadas atrás. Uma tarde, Dona Lúcia, da casa ao lado, trouxe uma caixa de sapatos cheia de fotos de piqueniques da igreja. Helena em seu vestido floral, de mãos dadas com uma versão mais jovem de mim. Ela sempre foi tão orgulhosa de você. Ela disse, suavemente. Eu não sabia se sorria ou chorava, então apenas balancei a cabeça. Os vizinhos que antes acreditaram na narrativa da minha mãe estavam lentamente reescrevendo sua parte na história. Isso não apagava os anos de silêncio, mas dava a Helena algo que ela não sentia há anos: ser vista. Passei minhas noites organizando a casa. Cada gaveta, cada caixa, cada canto esquecido carregava o peso de sua vida. No sótão, atrás do baú velho, encontrei a colcha que ela havia costurado para mim quando eu era menino. Ela havia bordado minhas iniciais em um canto, com um fio que agora desbotara para um cinza pálido. Eu a estendi sobre minha cama, sentindo tanto vergonha por tê-la deixado para trás, anos atrás, quanto gratidão por ela tê-la mantido segura. Uma noite, enquanto Helena dormia em sua poltrona, ouvi o raspar da caixa de correio. Outro envelope deslizou. Desta vez, não era anônimo. Minha mãe havia assinado seu nome. A carta era mais longa que a primeira, escrita em linhas irregulares que pressionavam com muita força o papel. Ela escreveu sobre ciúme, sobre anos observando sua mãe sorrir para mim, de maneiras que ela jurava nunca terem sido oferecidas a ela. Você sempre foi o escolhido, ela rabiscou. Eu carreguei o peso, mas ela carregou você no coração. Não pense que essa luta acabou. A lei pode ter decidido, mas eu nunca vou aceitar. Dobrei o papel cuidadosamente e o coloquei na mesma gaveta do primeiro. Não havia sentido em responder. Entendi então que a batalha dela não era comigo, mas com o vazio dentro dela mesma. E nada que eu dissesse poderia mudar isso. Dr. Rolanda me aconselhou a guardar cada carta, cada mensagem. Tudo importa, disse ela. Se ela tentar algo de novo, teremos um registro do estado mental dela. Eu balancei a cabeça, mas parte de mim já sabia que a guerra da minha mãe havia se mudado do tribunal para as sombras. Ela não pararia de me ressentir, mas havia perdido seu poder de me apagar. Isso era o suficiente. Uma tarde, sentei-me com Helena à mesa da cozinha, organizando os últimos documentos. Ela estava lúcida, mais clara do que eu havia há semanas. Ela colocou a mão sobre a minha. Preciso que você entenda algo, ela sussurrou. Esta casa é mais do que paredes. É onde seu avô construiu cada sonho que tínhamos. Eu não pude protegê-la sozinha, mas você conseguiu. Assinamos o conjunto final de papéis naquele dia, o Novo Testamento, em que ela insistiu. A maior parte de seu patrimônio iria para causas em que ela acreditava.
bolsas de estudo para crianças locais, o banco de alimentos onde ela foi voluntária, o centro de idosos onde ela deu aulas de tricô. Uma parte foi deixada para mim, não por causa do dinheiro, mas porque ela queria meu nome gravado na história desta casa. Para que ninguém possa tirar você dela de novo, disse ela com um sorriso cansado. O mês avançou. O inverno chegou, úmido e persistente. Helena ficou mais frágil, seus passos mais curtos, sua voz mais suave. Todas as noites, eu acendia uma única vela na cozinha. Um ritual que começou na noite em que prometi a ela que não ficaria sozinha. Algumas noites ela notava, sorrindo fracamente para o brilho. Outras noites não, mas eu a acendia, mesmo assim. Quando a ria da primavera finalmente irrompeu com os ipês florindo contra a cerca, Helena não acordou em uma manhã. Ela havia partido silenciosamente durante o sono, as mãos cruzadas sob a bochecha, a colcha que ela fez para mim, dobrada, sobre seu colo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não era o silêncio do abandono. Era paz. O funeral foi pequeno. Um punhado de primos apareceu, alguns com vergonha estampada no rosto, outros com indiferença. Minha mãe não apareceu, embora eu não estivesse surpreso. Fiquei na frente da capela e falei, não sobre sua riqueza ou a casa, mas sobre a mulher que havia esperado em uma mesa posta para 10, e ainda assim sorriu quando apenas um apareceu. Falei sobre a força necessária para suportar anos de negligência e ainda manter o amor vivo por um neto que nem sempre o mereceu. Depois, de volta em casa, sentei-me sozinho na cozinha. A mesa estava vazia, o bolo há muito desaparecido, mas a vela permanecia. Acendia uma última vez. A chama dançou contra o vidro da janela. Sua luz pequena, mas constante. Sussurrei. Feliz aniversário, vó. Mesmo que o aniversário dela tivesse passado meses antes, não importava. As palavras eram tanto para mim quanto para ela. Quando a chama finalmente diminuiu, entendi algo que não tinha entendido em todos esses meses de luta. A verdadeira herança não era a casa, nem o dinheiro, nem as disputas de propriedade que nos consumiram. Era a promessa que eu havia cumprido, de voltar, de ficar, de não deixá-la desaparecer no silêncio. Recostei-me na cadeira, a vela bruxuleando à minha frente, e senti, pela primeira vez, não raiva, não luto, mas libertação. A guerra havia acabado. Minha mãe podia ficar com sua amargura. Os primos podiam manter sua distância. Eu tinha algo que eles nunca poderiam tocar. A última herança era minha. Paz e a memória de uma mulher que esperou a vida inteira para que alguém a escolhesse. E eu tinha. A casa expirou em silêncio, a noite se acomodando suavemente ao meu redor. Não me movi para apagar a vela. Deixei-a queimar até que ela mesma escolhesse descansar, assim como ela. Quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, o que mais fica comigo não é o tribunal ou a papelada. Nem mesmo as discussões que rasgaram os últimos fios da minha família. O que carrego comigo é a imagem da minha avó naquela noite. Sua mesa posta com cuidado, cada prato polido, cada vela acesa, esperando por pessoas que nunca viriam. Aquele silêncio, o silêncio de ser deixado para trás, é o tipo de ferida que nunca deveria existir em uma família. No entanto, existe, repetidamente, em casas por todo este país. Existe sempre que as pessoas esquecem que o amor não é uma performance no convés de um navio de cruzeiro, não é uma legenda em uma foto destinada a estranhos, mas o simples ato de aparecer para alguém que precisa de você. Durante anos, acreditei que sucesso significava aceitação. Que se eu trabalhasse duro o suficiente, ganhasse o suficiente, subisse alto o suficiente, eu finalmente seria convidado para ir para a mesa, né? A voz da minha mãe vivia na minha cabeça, lembrando-me que eu era aquele que foi embora, aquele que nunca ligava o suficiente,
aquele que não estava à altura. Mas na noite em que vi minha avó sentada lá sozinha, percebi que estava correndo atrás da coisa errada. O amor não é conquistado através de títulos ou promoções. Ele é escolhido. E naquela noite, escolhi me afastar de tudo que eu achava que queria, para ser a única pessoa com quem ela podia contar. Não finjo que foi fácil. Houve noites em que questionei se tinha tomado a decisão certa, se tinha sido puxado para uma luta que nunca poderia vencer. Mas toda vez que a dúvida surgia, eu pensava nas pequenas notas que ela mantinha escondidas. Notas catalogando cada feriado esquecido, cada ligação que nunca veio, cada momento de abandono que ela carregava em silêncio. Ela nunca usou essas notas como arma. Ela nunca nos confrontou com elas. Ela simplesmente as anotava, tentando entender por que as pessoas que ela mais amava não podiam aparecer para ela. E ainda assim, apesar de tudo, ela amava. Esse era o poder dela. Essa era sua rebelião silenciosa contra si a crueldade que ela suportou. Quando o tribunal finalmente ficou do meu lado, não pareceu um triunfo. Pareceu um alívio. Alívio por sua voz ter sido ouvida, mesmo que apenas por um momento fugaz, clara e firme quando mais importava. Foi o único que voltou. Ela disse isso. Foi o suficiente. Aquela única frase carregava mais verdade do que todas as mentiras polidas que minha mãe tentou tecer. E nos salvou a ambos. Agora, meses depois, sento-me na mesma cozinha onde ela uma vez pôs a mesa, para 10. As cadeiras estão guardadas, a mesa vazia. Mas eu ainda acendo uma vela todas as noites, não como um ritual de luto, mas como um lembrete. Um lembrete de que aparecer importa mais do que qualquer outra coisa. Um lembrete de que legado não é sobre dinheiro, ou propriedade, ou títulos. É sobre o amor que você deixa para trás, nos corações daqueles que mais precisavam de você. Para quem está ouvindo, espero que você carregue isso com você. Ligue para a pessoa que você está adiando ligar. Visite o parente que você adiou visitar. Escreva a sua mensagem que você esteve ocupado demais para enviar. Porque um dia você pode se encontrar em uma mesa posta para 10, perguntando-se por que ninguém apareceu. E ninguém jamais deveria ter que sentir esse tipo de solidão. Se esta história ressoou em você, se ela fez você parar e pensar sobre as pessoas em sua vida, peço-lhe uma pequena coisa. Deixe um comentário abaixo. Apenas um simples "Estou aqui", ou compartilhe de onde você está assistindo. Saber que alguém lá fora está ouvindo transforma uma história em mais do que apenas palavras. Transforma em conexão. E se você quiser continuar ouvindo histórias como esta, histórias reais sobre amor, traição, resiliência e as escolhas que definem quem somos, por favor, se inscreva neste canal. Não custa nada, mas significa tudo para mim. Cada inscrição é um lembrete de que vozes como a minha e vozes como a de Helena importam, que não estamos sozinhos. Eu costumava acreditar que herança era sobre o que estava escrito em testamentos e escrituras. Agora eu sei melhor. A verdadeira herança que minha avó me deixou não é a casa, não é a propriedade, nem mesmo a vitória legal. É a lição de que o amor é provado, não em grandes gestos, mas na presença silenciosa. Em simplesmente aparecer quando ninguém mais o faz. Isso é o que eu levo adiante. Isso é o que eu espero que você leve também. Então, esta noite, enquanto acendo uma última vela nesta casa, digo a vocês: lembrem-se das pessoas que esperam por vocês, mesmo em silêncio. Escolham ser aquele que volta. E talvez, apenas talvez, juntos possamos construir um mundo onde ninguém precise comer seu bolo de aniversário sozinho.